ano de psicopedagogia, cujo tema será infâncias e adolescências na contemporaneidade, não é? Mudanças e desafios nos modos de aprender. O evento terá a presença da psicopedagoga Alicia Fernandes, que é argentina, está conosco aqui. Ela, inclusive, que é professora da Universidade de Buenos Aires, autora de vários livros e está aqui em nossos estúdios para falar um pouco do evento e também das mudanças na área da psicopedagogia. Nós estamos recebendo com muito carinho a nossa querida professora, com muito carinho aqui. Bom dia, professora, um prazer. Seja bem-vinda. Companheiro, um prazer também estar junto conosco aqui hoje, para que a gente possa falar sobre esse tema tão importante, não é, para o futuro de todos os países, principalmente o nosso aqui, né, que é bastante complicado. Para o futuro e para o presente e também. E para o presente também, claro, que é muito importante. Porque o futuro se cria a partir do presente. Isso, daqui do presente que a gente faz um bom futuro. Muito bem, perfeito. Professora, quais os desafios hoje para os pais, professores e educadores do século XXI? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada a vocês também e as pessoas aqui como a Eliane Calheiros Casanção e Salvione Tenorio, que são junto com outro grupo de pessoas aqui de Maceió, do estado de Alagoas, que fazem possível que nossa presença, nossa palavra e nossas experiências possam estar aqui sendo divulgadas, trabalhadas, verdade? Porque nós não é que nós chegamos aqui trazendo alguma coisa assim de longe, sino que nós faz tempo também que estamos trabalhando junto com os psicopedagogos, com a Associação Brasileira de Psicopedagogia, verdade? Que acaba, está-se já por definir uma lei de exercício profissional para os psicopedagogos. Então, nossa contribuição e a resposta à sua pergunta tem já muita experiência, muita pesquisa, muito trabalho, verdade? Como justamente por isso eu falei, desde o presente, de aquilo que você como jornalista, cada mulher como mãe, cada homem como pai, cada professor, cada professora, cada ser humano, cada cidadão, verdade, pode estar se situando, criando aquilo que acredita, ajudando a criar aquilo, porque senão esse estado assim de desânimo, de indiferença, não? De que eu não posso fazer nada. O pior que pode acontecer para um adolescente e para uma criança é ter uns pais e uns professores que não acreditam em nada, que acham que já não temos nada mais o que fazer. Tem esperança. Isso, não tem esperança, tudo é ruim. Bom, isto é o pior que nós podemos estar... Pessimismo, né, professor? Pessimismo. Isso é péssimo, negativo, para baixo. É chamada onda âncora, joga para baixo, né? Sim, mas é uma âncora que fica prisioneira, porque se fosse uma âncora de aquelas que servem para que o navio se aventurar nas tempestades do oceano, seria bom, porque nós precisamos também a vezes descansar, nos encontrar, verdade? Mas, bom, por isso eu falei aquilo, nós precisamos criar nossos sonhos, mas ir criando aquilo que acreditamos, não deixar para que a responsabilidade do outro. É verdade. Sempre o outro tem a responsabilidade, não? Pois não, pode acrescentar, companheiro. O que eu acrescentaria é que fica uma incoerência cobrar responsabilidade dos professores e os pais se não conseguimos legitimar a eles en cuanto a suas funções e saberes. Quero dizer, há que reconhecer que hoje em dia pais, professores, os adultos em geral nos experimentamos um tanto perplexos diante de tanta mudança. Das mudanças, é verdade.
E ali pareceria que quem teria a resposta seriam os especialistas, que iriam dizer aos pais o que fazer, aos professores o que fazer, etc. Fica difícil. Eu acho que é preciso criar espaços para que pais, professores possam se experimentar legitimados enquanto às suas funções. Está faltando essa estrutura e essa áurea para que o professor possa desenvolver não é, o seu trabalho com mais propriedade. Porque, na verdade, hoje, e essa era a próxima pergunta, professores, eu queria que o senhor, por favor, dissesse o seu nome, que eu acabei não falando o seu nome, desculpe, professor. Eu sou Jorge Gonçalves da Cruz, sou psicólogo clínico e psicanalista, muito argentino bem. Também. Muito bem, prazer, senti pelo sotaque. Muito bem. O que acontece? Há diferença da Argentina para o Brasil? Há diferenças das escolas, da atenção básica, ou os problemas são bastante parecidos? Professora, depois o professor... Sim, eu penso que tem... os problemas são comuns para o mundo atual, por isso no seminário vamos estar falando das infâncias e nas adolescências. No mundo atual, hoje, na contemporaneidade, não? Esses problemas são semelhantes. Quizás a intensidade de um aspecto ou do outro, o modo de estar respondendo pode ir variando, mas eu não encontro que nós poderíamos falar assim. Temos uma diferença muito grande entre a Argentina e o Brasil. Não, eu acho que nesse sentido também depende muito dentro de um mesmo país, já seja Brasil ou seja Argentina, os estados, verdade? Como estão se resolvendo problemas em um estado ou em outro, verdade? Ou seja que não encontro algo assim. Porque, sabe o que? Até eu poderia encontrar, mas penso que não é bom trabalhar a partir de aquilo pontualmente diferente neste país e neste outro, sino que nós temos que ver quais são as questões comunes que estão nos demandando respostas dos adultos. São os assuntos mais recorrentes e comuns que todos sofrem, seria isso, essa seria a dedicação, e não a realidade de cada país, que a gente sabe que há diferenças culturais, financeiras e tudo mais. Sim, mas a pergunta seria o seguinte, específica para a Argentina e para o Brasil. Na Argentina se dedica mais à educação, se direciona mais à educação, ou faz como o Brasil, que muitas vezes não respeita os professores, não é? Enfim, o que é que acontece? Há uma disparidade mesmo, porque a gente sabe que os países que hoje cresceram, que hoje têm um certo nome, uma economia e uma cultura avançada, esses países focaram, deram essa harmonia para os grandes mestres que são vocês, claro. Olha, eu acho que a situação é bastante assemelhada. Os desafios a inclusão de muita população que ainda fica de fora da escola ou que não consegue permanecer mesmo que se aproxime de um lado, de outro lado, ou acesso às novas tecnologias que também marcariam diferenças muito grandes segundo os setores de população. Agora, junto com tudo isso, o desafio que temos é tentar compreender como quem está ali na escola não é simplesmente um cérebro que pensa na racionalidade. Trata-se de pessoas, de subjetividades viventes, tanto do lado dos adultos como das crianças, dos adolescentes, que estão se constituindo em tanto que subjetividades. Então, também temos que ficar de olho como se posicionam diante do mundo, como se relacionam com o aprender, com o ensinar. Quero dizer, não adianta oferecer todas as informações se não tem ali uma pessoa que consiga se situar diante delas, que possa experimentar pensante, porque senão vai sentir que ele é levado, perdido, né? Levado por todo aquele mundo de informações, mas não tem como se posicionar, como se experimentar. Eu posso pensar, eu posso escolher, eu posso decidir alguma coisa, eu posso trocar com outros.
Muito bem. Claro, aí nisso que você está falando, Jorge, eu encontro, por exemplo, uma frase que eu escutei que aqui em Brasil também, no Brasil, os adolescentes falam, que com outras palavras, logicamente, mas também falam na Argentina, que se nós escutássemos, seria muito interessante dar a profundidade que essa frase tem, quando eles dizem, não estou nem aí. Não fala assim? Não estou nem aí. Nem aí. Não? Bom, claro, na Argentina falam assim, não estou nem aí. Não estou onde você imagina, mas preciso saber onde estou. Isso, olha que importante, se nós escutássemos a profundidade que essa frase tem, que sem dúvida o adolescente que fala isso, ele não conhece isto, mas é uma frase que permeia e que fala além do que ele está falando. Porque, escuta, não estou nem aí, sociedade, adultos, onde vocês acham que eu estou. Por favor, dê-me um lugar. Me abra, me escuta os temas que hoje a mim me estão agoniando, me mantêm em desespero, me fazem padecer, verdade? E eu preciso esconder isto, porque não encontro quem me escute, não? Então, olha que se nós conseguíssemos, e disso trata um pouquinho a psicopedagogia clínica, não? Abrir a escuta dos adultos, verdade? Para a qual nós também temos que nos perguntar por nossa própria posição, verdade? Por nossa própria responsabilidade, por nossa própria autoria. Autoria quer dizer, não é só autoestima, não é olhar-se no espelho e falar, ai, que bonita que eu sou. Não, é se olhar nas obras que você produz, verdade? É dizer, aí, nas obras, já seja a família, os pais, em relação a seus filhos, aos professores em relação a seus alunos. A vezes, para uma criança e para um adolescente, um professor, uma professora é a única pessoa que pode escutar a ele. A única pessoa no mundo, quizás, que encontra para que escute e pergunte mais. Pergunte sem julgar primeiro. O que está levando a você a fazer isto que está fazendo? Não? Aí, isto é o que nós precisamos também nos cuidar a nós mesmos neste sentido, porque ninguém pode dar para os outros aquilo que não está construindo para si mesmo, não? Se encontrando que cada um de nós, a própria vida, o próprio fazer, tem um sentido, que o que você faz como jornalista tem um sentido para os outros, que vai ter uma pessoa que escuta e que vai se perguntar algo, que vai poder começar a ser um pouquinho melhor. Cada um de nós, o senhor, o técnico que está aí detrás das câmeras também, ou seja, cada um contribui ou não, mas depende da nossa posição para criar esse espaço de credibilidade, verdade? Que não é uma fé assim vazia, sino de credibilidade, porque eu me sinto criando aquilo que eu estou crendo. Exatamente, perfeito. A senhora tocou num assunto que eu luto por isso sempre, que é ouvir o próximo. A gente não tem essa mania de escutar. O mundo muito rápido, muito louco, a gente não tem paciência para ouvir. Nós queremos falar, colocar, ser aceito, impor, mas não temos a humildade, não é? Eles estão falando do microfone, que às vezes a senhora está batendo, está fazendo barulho. Eu fico muito apaixonada e então fica... Mas fique tranquila. Então, eu acho que a colocação foi perfeita, professora Alícia, porque o ouvir, principalmente o jovem, que está naquele momento de aprendizado e um momento até de dizer assim, olha, eu não estou nem aí porque ninguém me ouve, então eu também não estou nem aí.
eu vou esculhambar, seria a expressão que nós usamos aqui no Brasil, que seria, bom, eu vou viver à toa, enfim. O que acontece? Então, esse ouvir é muito importante, professor Jorge. Professor também, a entender a questão que o jovem é necessário que você escute muitas vezes o jovem pela inquietação dos hormônios, da própria idade, né, daquele momento desbravador, ele, por não ser ouvido, cria então uma fúria, não é? E uma maneira de dizer assim, bom, meu pai quer que eu estude, mas ele não me escuta, então eu não vou estudar, porque eu sabendo que eu não estudando, eu faço raiva a ele. Seria isso? Eu diria que, de um lado, temos, indudablemente, dificuldades de comunicação entre gerações ainda maiores do que em outras épocas. Hoje em dia, cabe se perguntar, entre um pai de 35 anos e um filho de 10, quantas gerações tem no meio? Quero dizer, as mudanças tecnológicas, as mudanças em termos de... fazem como que até um jovem de 18 diga, nos meus tempos era diferente do que com meu irmão de 12 anos. E só se passaram... Ou seja, que existe essa dificuldade. Agora, eu também salientaria, de outro lado, que ficam em certa invisibilidade, vamos dizer, muitos profissionais, muitos professores, etc., que estão envolvidos em tentar pensar todos esses assuntos. A prova é, amanhã, quando vamos iniciar essas jornadas, tem profissionais vindos de diversos estados do Nordeste, etc., que se dispõem a tentar refletir sobre todas estas questões e até sobre outros desafios, porque também há uma coisa que eu acho um tanto perigosa, é como existe uma tendência a medicalizar o mal-estar. Quer dizer, rapidamente, quando tem esses jovens ou crianças com dificuldades, acaba com algum diagnóstico de uma doença, ou uma suposição de doença, uma medicação. É mais fácil, né, fazer isso do que ir aprofundar, como vai acontecer agora, né, justamente nessa discussão que vai acontecer dia 4 e 5 de abril, não é isso? Exato. Muito bem. Qual a importância do sistema, então, familiar, que é isso que nós estamos falando agora, e escolar neste novo milênio? Professor ou professora? As famílias, as escolas estão... integradas, né? Precisam estar, né? Precisa. Mas eu diria que estão num processo de reordenamento, de procura de seus lugares, de seus funcionamentos. É claro que as práticas do cotidiano familiar são diferentes de décadas atrás. Nas escolas também tem uma coisa que acontece, hoje em dia não são as depositárias das informações, as informações estão acessíveis a qualquer um pela internet, etc. Então, as escolas também agora têm que achar um lugar diferente, que tenha mais a ver com propiciar as trocas, os posicionamentos dos aprendentes e não simplesmente estar passando as informações. Só que, claro, ao mesmo tempo, tem uma dinâmica social que faz com que as crianças desde pequenas estejam pensando no vestibular, no caso de certo nível social, Entendi. Está pensando 200 anos-luz na frente e tudo mais. Professora Alicia, o que a senhora, então, como psicopedagoga, pode pensar, então, no espaço escolar de construção do conhecimento para atender o sistema social? Como é que a senhora, na sua visão, analisa isso? Claro. Nós já faz tempo, muitos anos, que até eu tenho escrito um livro, o primeiro, que chama-se A Inteligência, em português foi traduzido como A Inteligência Aprisionada. Depois tenho escrito muitos outros também traduzidos, e até o último eu chamei A Atenção Aprisionada, verdade? Que está associado com isto que acá o professor Jorge estava falando. Porque esse sujeito aprendente, que nós criamos este neologismo, aprendente, não é que esteja, não é o mesmo que aprendiz, nem é o mesmo que aluno, é um posicionamento que cada sujeito, desde que nasce, ao interior de sua família, va se criando un modo de aprender, una posición diante do novo, un reconhecimento dele mesmo ou não como sujeito pensante, verdade? Então, esta
contribuição da psicopedagogia, segundo nós a entendemos e a trabalhamos e experienciamos, tem que ver com dar suministros às famílias e também às escolas, porque quem vai receber primeiro a esse ser humano que nasce, como você e eu temos nascido, muito diferente aos adultos que o recebem, verdade? E como é que o Senhor, eu, as pessoas que me estão escutando, aprendimos a falar, a andar? Não me diria você que porque tem pernas ou aparato fonador. E sabe por quê? Porque você, eu e muitos dos que nos estão escutando tiveram adultos que acreditaram que você era um ser que podia andar e que podia falar, que era um deles, mesmo que você, tão pequenininho, não mostrava, não demonstrava isto, mas falavam a você ainda quando você não falasse, verdade? Então, isto é uma questão fundamental, tanto ao interior das famílias, que os pais possam acreditar em quanto eles têm para dar. E como falava aqui o professor Jorge, hoje, até esse seria um aspecto bom das novas tecnologias, verdade? Nós saber que nós, adultos, pais ou professores, nossa principal função não é transmitir informação. Claro que temos que transmitir, mas a informação, como o professor falava, está muito mais clara, informação fria, solta, nas máquinas, verdade? Ou seja, qual é nossa verdadeira função? É acompanhar nesse processo de aprendizagem, é estar perto, estar acreditando que mesmo que esse sujeito não demonstre que aprende, verdade? Bom, mas é um sujeito aprendente, é o que falava acá o professor Jorge. Hoje estamos vendo, lamentavelmente, e em nossos países mais, porque nos países já do próprio Estados Unidos, Europa, já estão descobrindo que aquele excesso de medicalização, de psicopatologizar as inquietudes da vida, já não vai mais. Já eles mesmos estão vendo que tudo aquilo que nos enviaram já não está tendo função, não está servindo, pelo contrário. Não tem mais resultados. Não, claro, nós... escuta, temos nas escolas, digo nós, me refiro ao que estamos encontrando no mundo ocidental, temos nas escolas, a veces, em algumas escolas, 20% de crianças medicadas para que aprendam, como se, verdade, é decir, como se fosse, eu digo sempre, temos drogas ilegais e drogas receitadas. ¿Verdad? Y as drogas receitadas, cuando no son necesarias, ¿verdad? Que es un porcentaje pequeño de la población, crianza, que va a precisar una medicación para ayudarlo, ¿verdad? Debe ser un porcentaje muy, muy pequeño, ¿verdad? Muito bem. Entonces, bom, Professora... es tan importante, yo agradezco aquí al Señor y a televisión, porque dar estes espaços são muito importantes, claro. verdade? A mídia tem uma função tão importante em relação a propiciar que as pessoas possam pensar, que possam se encontrar pensantes, verdade? Hoje, as crianças que faz um tempo atrás diziam, é assim porque a professora falou. Hoje dizem, é assim porque a televisão falou. Então, olha a importância que tem a palavra que pode se difundir pela televisão. Exatamente, perfeito. Olha, a gente poderia ficar aqui conversando até mais tarde, mas o nosso tempo de televisão é bastante curto, pequenininho, mas eu quero agradecer e reforçar aqui o 4º Seminário Alagoano de Psicopedagogia, tá? Que vai acontecer nos dias 4 e 5 de abril, no local vai ser aqui em Maceió, no Atlantic Suites, tá?
vocês vão ter também a presença desses dois nomes renomados aqui, né? Duas pessoas fantásticas e competentes, a professora Alicia Fernandes, né? E o professor Jorge Gonçalves da Cruz, né? Muito bem, que estiveram conosco. Deixa eu mostrar aqui, ó, né? Enquanto a gente mostra aqui, né? Eu estou mostrando aqui, ó, mas a professora pode mostrar que ele vai poder. Deixa eu passar aqui então, melhor, o Josias. Você é melhor, porque eu folder, eu coloco de um lado e você do outro. Isso, ótimo, muito bem. Pronto, olha aí, maravilha. Está aqui o folder mostrando o seminário, tá? Muito legal, as informações precisas. Nós estamos recebendo muitas ligações de pessoas dando os parabéns, querendo saber se para participar do seminário se tem algum valor, né? Alguma coisa, se vocês sabem informar. Se bem não estamos ao par, mas até tem algum telefone. Tem aqui um telefone para você. Deixa-me ver aqui o telefone. Está aqui. 82, quer dizer Maceió, 33137379. Tem aqui, é isso aqui, 82. Ok. Isso, aí podemos... 82, o telefone é 82, prefixo de Maceió, Alagoas, 3313 7379, tá? São as para você fazer as inscrições, tá? Aqui tem os valores, né? Passar os valores é importante. Podem, né? sim. Importante, né? São R$150 e seria até o dia 28 de março. Você já não tem condições, quem não fez. E após essa data, R$200, tá? Você entrando em contato, pode ser depósito em conta, enfim. Mas o ideal é que você ligue, tá? Ligue para o 3313 7379, converse com a pessoa, que ainda restam algumas vagas para que vocês participem. Pode ter certeza que para o seu currículo, para a sua vida, para a sua cultura, vai ser fantástico. O telefone está no ar já aí, 3313 7379. Várias pessoas ligando, dando os parabéns aos professores hermanos que vieram para somar conosco, tá bom? Muito obrigado, fico muito feliz. Um bom dia para os senhores, para a senhora, professora, um prazer. Pode ficar com a gente aqui. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Educação é tudo, independente de fronteiras, por isso que é importante receber quem vem somar e nos ajudar a fazer a educação com muita competência. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Queria ter o meu